Taxação do imposto de renda de fundos imobiliários. Rendimentos de fundos imobiliários, vai ter taxação ou não? Uma polêmica muito grande nos últimos dias vem se falando a respeito de taxação de imposto de renda, e hoje eu quero falar um pouco a respeito disso e qual é a minha concepção a respeito de taxação de dividendos, certo? Ainda existe uma vantagem, é interessante investir em fundo imobiliário. Eu quero dizer que você precisa, antes de mais nada, curtir o meu post, curtir o meu vídeo e se inscrever no meu canal para não perder nenhum conteúdo, valeu? Mas a minha opinião é a minha opinião, não é nenhuma recomendação, né? Você já deve saber, que você que acompanha o nosso canal, que eu não sou nenhum analista, sou só um curioso que falo a respeito do assunto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que você não deve esperar grandes notícias ou nem a notícia perfeita a respeito de fundos imobiliários. Mas a notícia mais fresca é que não haverá taxação de fundos dos dividendos de fundos imobiliários. Há uma reforma aí na Previdência dizendo que vai haver uma taxação de 20%, aí depois baixou para 15%, mas tudo ainda se trata de uma proposta do governo. Houve uma mudança, já não se fala mais em 20% de taxação, nem de 15%. Na questão dos fundos imobiliários, só vai ter taxação de imposto de renda na hora da venda, caso você tenha um ganho de capital, ok? Então o mercado é muito complicado. Algumas pessoas falam que o mercado ele é muito instável, então quando há uma instabilidade, por exemplo, como essa, o fundo imobiliário cai. Mas quando você fala de fundo imobiliário de tijolo ou papel, existe um patrimônio ali. Esse patrimônio, especialmente os de tijolos, né? Os fundos imobiliários de tijolos é como se você tivesse investido numa cesta de imóveis. Então você junto com outras pessoas comprou um grupo de imóveis, e esses imóveis é que estão sendo valorizados ou não. Então o que você tem que levar em consideração é que o imóvel é um patrimônio que resiste ao tempo, a guerras e a qualquer tipo de intempérie. Então não existe uma perda, não existe um risco em fundo imobiliário, correto? O que existe o seu patrimônio vai ser preservado, a sua lucratividade é que varia. Então essa lucratividade mensal é como se você tivesse imóveis sendo locados. Então é muito interessante em termos de investimento, e a estabilidade é a melhor da bolsa, é o mais estável da bolsa de valores, eu diria, o fundo imobiliário. Quando a proposta foi falada anteriormente que haveria taxação, que eles seriam taxados os dividendos mensais, ela ainda não tinha sido aprovada, como não ainda está, né? Determinou-se então aí uma instabilidade. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Caíram de preço. Isso é uma grande vantagem. Se você aproveitou a queda anterior aí, você poderia ter comprado. Então você poderia ter ganhado bastante dinheiro aí nessa compra, na hora de compra. Comprar por um preço menor do que o valor patrimonial. Então é o preço sobre o valor patrimonial, é o índice chamado P sobre VP, que abaixo de 1 é muito vantajoso, correto? Então você vai pagar 20%, na proposta agora atual, você pagaria 20% de imposto de renda sobre os rendimentos, mas na questão do ganho sobre capital, quando você vendesse, e acima de 20 mil reais, correto? Na venda. O que acontecerá também em termos de ações. Então elas terão taxados os dividendos das ações das empresas. Então se você tem investimento em empresa, os dividendos vão ser taxados em provavelmente 20%, mas não existe nada definido ainda. Olha só o que aconteceu. Antes da proposta, os FIIs caíram. Depois que a proposta de isenção apareceu, o que aconteceu? Voltaram a subir. E essa ciranda não interessa muito. Não interessa muito. Interessaria para você que tem uma carteira de fundos imobiliários para aposentadoria. Então isso afetaria o seu rendimento mensal. Mas provavelmente acima de... As últimas notícias dizem acima de 10 mil reais por mês de rentabilidade. Então, quem tem 10 mil reais de rentabilidade já tem um patrimônio considerável aí colocado em bolsa de valores. Então, os papéis
E os tijolos também, todos os fundos, sendo eles de papéis ou tijolos, eles tiveram uma considerável alta nos últimos dias, quando anunciou-se que a proposta agora deixou de ser taxação de dividendos para ser de fundos imobiliários, para ser taxação só do ganho de capital. Isso significa que vai taxar quando você tiver ganho de capital, correto? Então, o mais interessante de tudo é que você faça o seu investimento. A minha opinião, pessoal, é que nós não devemos nos preocupar muito a respeito de variação do preço da cota, porque quando você tem a ideia de ter um investimento para a sua aposentadoria, você não precisa se preocupar muito com essas diferenças de preços, dessas alterações. A única questão é que se tiver taxação de dividendos, isso faria com que a nossa atuação, o nosso modo de agir dentro da Bolsa de Valores fosse um pouco diferente, porque vai afetar a rentabilidade mensal. Mas isso existe em qualquer país. O único país no mundo em que não existe imposto de renda sobre dividendos, seja de fundos imobiliários ou empresas, é no Brasil. Então, em qualquer lugar do mundo, a grande Bolsa de Valores, por exemplo, que da Europa, Estados Unidos, isso existe. Então, é simplesmente uma adequação do mercado, né? Então é interessante você entender isso no âmbito mundial, para que você possa saber se posicionar. Na verdade, os grandes investidores de bolsa, tipo Warren Buffett, eles ganharam muito dinheiro numa bolsa de valores que pagava imposto de renda. Então não tenha medo em relação a isso, né? Faça os seus investimentos independentemente de qualquer tipo de mudança aí, tá? Muito obrigado, você teve a paciência de me ouvir. Faz a inscrição no canal e deixe seu comentário aí, a sua dúvida. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau!